Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Bom, você viu aí que material interessante, né? Acabamos de destruir definitivamente aí o mito de que aqueles que participam dos emblemas na celebração são aqueles que vão para o céu. Acabamos de destruir essa ideia, conforme você já pôde perceber. Bom, agora eu quero aproveitar e trazer um outro assunto aqui para você. E lembrando que logo depois desse vídeo, às 21 horas, nosso irmão, nosso amigo Paulo Sávio estará aí com vocês, tá bom? Então não percam. Terminando aqui, vamos correndo lá para o canal do Paulo Sávio. Bom, pessoal, eu quero trazer essa matéria aqui, que eu acho que ela é muito interessante. Eu vou deixar, inclusive, colado aí na descrição também, o tema dela, para você clicar aí direto na matéria, porque como se trata daquele velho assunto, a gente não pode falar abertamente, mas dá pra gente entender o que vai ser falado. Aliás, lembrando, parabéns aí ao Congresso Nacional, que acabou de aprovar, né, aquele caso contra os pequenos como crime hediondo no Brasil. Parece que a coisa está se fechando, hein? Bom, mas vamos lá, vamos trabalhar. Isso aqui é muito importante, eu quero que vocês vejam junto comigo. Eu vou colocar aqui o material já para você acompanhar junto comigo aqui, ó, pessoal. Veja só que interessante. Processo sobre este assunto movido contra a Congregação das Testemunhas de Jeová do Condado de Pierce. Pessoal, olha só que coisa. Só fecha os olhos para esse assunto quem quer fechar. Essa que é a grande situação. Só fecha os olhos para esse assunto quem quer. Porque tá claro. Vamos lá então, vamos dar uma olhadinha aqui no material. Uma sobrevivente na infância por um membro de uma congregação das testemunhas no condado de Pierce processou a organização recentemente. É mais um processo contra a organização. Moriah Hughes, 24 anos, entrou com seu processo no mês passado no Tribunal Superior do Condado de Pierce contra a Congregação das Testemunhas de Jeová de Milton. Diz que o agressor dela era um publicador batizado, que ele usou sua posição para perpetrar o assunto e que a organização tinha as informações sobre as alegações semelhantes feitas contra ele por outra congregação. Mais tarde, ele foi acusado e sentenciado no Tribunal Superior do Condado de King por abusar de Hughes e de outra garota. Então vejam, é aquele velho problema da maldita regra das duas testemunhas, pessoal. É por isso que essa galera aí que comete esse tipo de crime, eles têm liberdade dentro da organização das Testemunhas de Jeová. Nós não estamos criticando, não estamos dizendo que as Testemunhas de Jeová são culpadas de terem esse tipo de gente lá no meio deles. O único culpado desse tipo de gente estar lá chama-se corpo governante. Porque o corpo governante, ele não mexe com esse negócio da regra das duas testemunhas. Quer dizer, o cara chegou com a carta de publicador, os anciãos sabiam quem ele era, mas ao mesmo tempo deixaram o cara solto. Então a irmã fez certinho em entrar com o processo. A congregação de Milton das Testemunhas de Jeová sabia ou deveria saber que ele representava uma ameaça de danos previsível a Moriah Hughes, mas não tomou medidas razoáveis para proteger Moriah Hughes desse dano, disse o processo. Também cita outras organizações como parte da hierarquia da igreja, a Congregação Cristã das Testemunhas de Jeová e o Corpo Governante das Testemunhas de Jeová. Bom, tá aí o Corpo Governante, de novo, para sua vergonha, sendo arrolado aí em mais um processo, aquele que era o favorito do Jarax. Abre aspas. Eu queria chamar a atenção para o fato de que isso é uma realidade, disse Hughes ao The News Tribune na semana passada. E mesmo que seja uma realidade de partir o coração na organização, nunca seremos capazes de garantir que esse tipo de coisa não aconteça novamente e para outras pessoas, a menos que levemos nossa consciência adiante. Ninguém respondeu a um pedido de comentário que o The News Tribune enviou ao escritório do Conselho Geral da Igreja. Bom, aqui é o seguinte, aqui eles mandaram lá para Betel e o Betel não respondeu. O processo se dá do que aconteceu. O Rodrigues, né, ele fez isso daí entre 2012 e 2014, quando ele já era adulto, e ela tinha entre 14 e 16 anos. Tá? A posição dele no Salão do Reino deu a ele o acesso a Hughes e permitiu que ele se insinuasse com a família dela. Bom, aqui, pessoal, por que essa posição ela está citando aqui, né? A organização disse assim, mas nós não temos sala separada para criança, tal, não sei o quê.
Mas nós estamos falando de uma moça aí de 16 anos. O cara era publicador, ela também era. Se os dois saírem juntos no campo, você concorda comigo? Que o fato deles saírem juntos no campo, quem é que designou? Bom, foi um ancião ou um servo ministerial que estava dirigindo o campo. Então, claro que eles são responsáveis, afinal de contas a menina era de menor. Rodrigues abusou de querelante em várias ocasiões, do querelante em várias ocasiões, da demandante aí no caso, durante e depois dos eventos da igreja. Como serviço de campo, tá vendo? Acabei de citar isso aí, ó. Estudo da Bíblia, reuniões sociais e tal. Diz processo. Antes de Rodrigues abusar da demandante, a congregação réu recebeu uma carta de outra congregação indicando que ele havia se envolvido nesses mesmos atos semelhantes, tá? Devin Story, um dos advogados que representam Hughes, disse que há um histórico deste assunto dele na organização que remonta aos anos 90, mas é claro, né? 90 o Theodore Jarax estava vivo, era o pai, era membro do corpo governante e era o pai da regra das duas testemunhas que morreu sendo acusado do mesmo crime. E aí continua a história, abre aspas, eles não estavam tomando nenhuma providência para tentar evitar o tipo de coisa que aconteceu aqui com o nosso cliente, disse Story. Seu escritório de advocacia lidou com processos semelhantes em todo o país, disse ele. É absolutamente difundido de cima para baixo por toda a organização. Ela também disse, tenho esperança de que eles possam mudar. A minha esperança genuína é trazer verdadeira luz. Enquanto eles continuarem com a ideia das duas testemunhas, eles não vão mudar, mas só depois que mexer no bolso, virá uma nova luz. Né? Steve Reich, outro advogado que representa Hughes, disse que a organização a culpou pelo que aconteceu, em vez de apontar o dedo da responsabilidade para o perpetrador aqui. Bom, a organização sempre faz isso, né? Ao invés dela aceitar que o cara está errado, que o cara fez, o que ela faz? Ela vai e culpa a pessoa que é a vítima, né? Afinal de contas tem histórico, né? Rodrigues se declarou culpado de 3 acusações, tal. Terceiro, aí vai aqui trocando aqui. Aí tem aqui uma matéria da BBC que vocês podem dar uma olhada depois. E assim vai. Aqui está a foto da moça, uma moça muito bonita, não é? E a moça simplesmente ela diz que ela quer justiça. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição e aí vocês poderão pesquisar direitinho. Bom, pessoal, mas o que a gente consegue enxergar dentro desse negócio aí? Esse negócio é um negócio, como sempre, muito estranho, porque a organização, ela diz seguir a Bíblia, mas na verdade o que ela faz com a sua regra é simplesmente uma regra própria, tá? Uma regra própria aplicada lá no Antigo Testamento, e Paulo aplica esse assunto à congregação, falando para Timóteo, a congregação de Éfeso, quando diz que não se deveria levantar acusação contra um ancião sem 2 ou 3 testemunhas. Diga-se de passagem que ancião ali, que Paulo está tratando, era uma pessoa mais madura. O termo técnico utilizado na Bíblia é esse. Não é ancião no sentido de cargo eclesiásticos, né? O pessoal, inclusive testemunha de Jeová, precisa aprender muito, né? Eles não sabem. Tem uns aqui que falam assim, por que você é ancião, tá? Não sei o quê. Ancião significa uma pessoa mais madura. Esse é o termo traduzido corretamente ali, né? Também ele pode ser chamado de presbíteros, tá? Anciãos e assim vai. Os idosos e assim vai. Então, o que acontece? Então, o apóstolo Paulo fala sobre este assunto, indicando o quê? Não se deve jogar a reputação de uma pessoa na lama, né? Principalmente uma pessoa bem conceituada dentro da comunidade cristã lá no primeiro século. Havemos de convir o seguinte, que lá no primeiro século a ideia era completamente diferente da ideia moderna hoje, não é? Naquele caso ali não estava se tratando, por exemplo, de um crime, porque esse assunto aí é crime. Então não estava se tratando de um crime, estava se tratando exatamente acerca de acusações levianas contra um superintendente, contra um ancião, contra um homem mais maduro. Essa era a ideia. Mas a torre de vigia, conforme eu expliquei, o membro do corpo governante, Theodore Jarax, que é o pai dessa regra aí, das 2 testemunhas, ele morreu e foi acusado também de praticar o mesmo crime. Não é à toa que eles têm tanto zelo por tal regra. Tá legal, pessoal? Gente, eu quero aproveitar e lembrar a vocês o seguinte, ó. Nós estamos aí com a campanha do nosso novo outdoor lá em Boituva, tá?
Nós estamos enfrentando aí algumas situações, o pessoal entrou com uma liminar, né, pra gente tirar de lá, eles ficaram simplesmente todo mundo maluco. Ouvi dizer que atrapalharam o trânsito lá na casa do ancião coordenador de uma das congregações, né, o pessoal ficou todo mundo desesperado. Então eu quero dizer para vocês que o nosso outdoor em Boituva não foi retirado e não será retirado. Nós continuaremos com o nosso outdoor lá, tá? Então nós estamos tentando fazer alguns ajustes ou não. Já pedi apoio jurídico. Vamos ver aí o que o pessoal do jurídico vai falar. E aí o que eu queria falar para você? Ajuda a gente aí a manter esse outdoor no ar, tá bom? Ajuda a gente a manter esse outdoor no ar. Ajuda a gente a continuar com o projeto dos panfletos, tá? Aqui, pessoal, é o seguinte, a gente vai fazendo devagarzinho. É igual uma casa, quando uma mãe que tem um monte de filho, né? Tem que ir fazendo devagarzinho, dando um pouquinho para um pouquinho para outro, senão não tem jeito. Então aqui a gente tem um monte de situações aí, principalmente todas elas evangelísticas nesse aspecto, e eu gostaria muito que você colaborasse com a gente. Então tá aí, ó, você pode colaborar nessa mesma conta. Você pode colaborar tanto para o outdoor, como pode colaborar para os panfletos. Só discrimina lá no seu WhatsApp, né, ao mandar para mim, né, ou para a irmã Mona Lisa, você discrimina lá, fala assim, ó, essa contribuição é para o outdoor, é para os panfletos, que aí a gente se vira aqui, né, um pouquinho de cada um vai dando certo para todo mundo, tá bom? Eu quero muito pedir a sua colaboração nesse aspecto. Gente, agora voltando aí ao assunto aí da moça, da Mariá, o que acontece? Eu fico achando interessante, por exemplo, aqui no Brasil, nós levantamos essa bandeira contra a regra das duas testemunhas, nosso canal, ele bate firme em cima deste assunto e também do assunto da desassociação. São os dois temas que o nosso canal se preocupa. Por exemplo, o dia que esses dois assuntos estiverem resolvidos, nosso canal não terá mais necessidade de estar no ar. Aí não vai ter mais necessidade. Aí a gente já vai ter um legado aí muito grande, então vai ter matéria teológica, vai ter tudo, pela Bíblia está crescendo. Mas é o seguinte, pessoal, enquanto eles não resolverem esse assunto, a gente vai estar aqui martelando. O que me admira muito são as críticas que muitas vezes algumas pessoas, até mesmo ex-TJs, tecem ao nosso canal. O que me admira é isso. Quer dizer, se o pessoal parasse um pouquinho e saísse da infância mental, eles iam verificar o quê? Por que nós estamos lutando aqui contra a desassociação? Será que é só por causa da minha família? Não, é por causa de milhares de famílias que perderam entes queridos e que a torre de vigia infringe uma morte social sobre essas pessoas. Então tá o primeiro ponto. Ou seja, então a nossa luta é a luta de todos. A partir do momento que você é desassociado ou dissociado, você então tem essa luta com a gente. Agora tem alguns que não tem família mesmo, né? Às vezes se restringe a ele, sei lá a quem mais, então aí ele fica criticando o que a gente está fazendo, fica falando. Por quê? Porque ele não tem perda de família, ele não tem parente, ele não tem nada lá. Então é muito fácil ficar criticando quando não se sente a dor das pessoas. Outros dizem assim, mas por que você fica infringindo ódio contra as testemunhas de Jeová? Gente, aqui não tem ódio não. Aqui só tem amor para com as testemunhas de Jeová. Porque se nós tivéssemos ódio, nós não fazíamos esses outdoors aí. Esses outdoors são para acordar as testemunhas de Jeová. Ainda outros dizem, mas por que você não colocou lá Jesus é o Salvador? Então, Jesus é o Salvador, a gente fala lá no canal pela Bíblia, e aqui também quando a gente abre e quando a gente fecha. Nosso canal tem uma missão, a missão de quebrar a regra das duas testemunhas, acabar com casos de pedofilia, acabar não, mas expor os casos que estão sendo cometidos dentro da organização e encobertos pela própria, e ao mesmo tempo também nosso canal tem a ideia de expor o crime, não é da desassociação, é do ostracismo praticado pelas testemunhas. O ostracismo, porque desassociar, pessoal, eles podem desassociar quem eles quiserem. Eles podem desassociar, não tem problema nenhum. A organização é deles. Eles podem. Se eu falar para você não é bem-vindo aqui na minha casa, você não é bem-vindo, tudo bem. Certo? Agora, o que eu não posso é sair na quadra inteira da rua falando mal de você, dizendo que você não presta, dizendo que você é um pilantra. Isso eu não posso fazer. Você entendeu? Porque aí eu estou violando os princípios da Constituição brasileira, que é exatamente o que eles fazem. Então, desassociar, eles podem. O que eles não podem é jogar a sua família contra você. O que eles não podem é infringir uma morte social contra você. O que eles não podem é colocar você onde eles colocam, fazendo você passar a vergonha que você passa. Isso eles não podem. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Vamos lá para o Paulo Sávio. Deixa eu agradecer aqui. Mona Lisa, Deus te abençoe, querida. Delci, muito obrigado. Rafael, o informante.
Henrique, Deus abençoe. Beto Cupim, grande abraço. Eric Reis Azevedo. Nossa irmã Albaniza, grande abraço. Nossa irmã Maria Pereira. Todos os irmãos que estão presentes aqui com os seus comentários. Eu sei que isso aí indigna, não dá para ler todos, são muitos comentários, mas eu quero agradecer a vocês. Eu também quero lembrar que nós fizemos um vídeo hoje muito importante, muito interessante, e esse vídeo ele foi feito mais ou menos às 11 da manhã sobre a celebração de 2022. Cuidado, pessoal. Presta atenção, assista esse vídeo se você não assistiu e compartilha. Deus abençoe vocês. Vamos lá assistir o Paulo Sávio agora. Grande abraço para todo mundo. Vamos lá, vamos comentar, vamos falar. Vamos ajudar o Paulo Sávio lá naquele vídeo maravilhoso. Mas sempre se comportando, hein, pessoal? O vídeo é dele, deixa ele falar. Fiquem na graça e na paz de Jesus.